Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar hoje de um assunto bastante atual, interessante. Eu gostaria primeiramente de agradecer a organização do evento pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui falando com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, a gente já começa a conversar, ok? Bom, a minha proposta hoje foi trazer para vocês uma reflexão, né? Uma questão aí relacionada ao comportamento do consumidor em tempos de pandemia, porque na verdade nós estamos tendo a oportunidade de mudar, né? Então eu vou fazer um breve resgate aí da, das reflexões relacionadas à pandemia, né? A quarentena, a crise, enfim, meio ambiente, desigualdade, dá para a gente pontuar um pouquinho de cada um desses elementos, falar sobre tendências socioculturais, falar sobre a transformação tecnológica e o incômodo, né, que isso traz para a gente nesse momento, porque foi algo empurrado. Depois a gente fala do consumidor, eu trouxe um aspecto, né, do comportamento do consumidor, que a gente pode mudar. Nós vamos falar do consumidor digital e depois de algumas adaptações, hábitos que vieram para ficar e conexões que podem ser feitas utilizando essa tecnologia que eu vou falar antes, com o novo consumidor e a sustentabilidade, que é importante. Bom, eu acho que não é necessário a gente gastar muito tempo nessa reflexão do coronavírus, porque é algo que vem sendo discutido aí há mais de 90 dias, pelo menos. Existe uma infinidade de discussões nas redes, né, de fácil acesso, e eu acredito que todo mundo deva estar atento a isso. Mas eu quis trazer alguns pontos para a gente conectar a conversa, né? O primeiro ponto, eu acho que é importante destacar, é o momento de incerteza que a gente está vivendo, né? Um momento bastante vulnerável em todos os setores, né? De, então, social, econômico, cultural, etc. Ah, a pandemia, não tem como negar que a pandemia expôs, né, para a gente níveis de desigualdade muito grandes, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Então, a gente também precisa ter isso em mente, que a desigualdade ela já vinha, né, sendo pauta há alguns anos, mas isso foi bastante evidenciado e incomodou bastante as pessoas, ou vem incomodando bastante um grupo de pessoas que antes não se atentava a isso, ou não queria ver isso, né? Outra questão importante, eu acho que a palavra cooperação, né, que vem sendo discutida em de diversas maneiras, eu acho que aqui é importante a gente trazer ela para mostrar como a cooperação é a saída para superarmos esse momento, né? Não só da pandemia, né? O Harari, num ensaio que ele publicou recentemente, ele desfaz esse mito, né, da culpa da globalização, porque ele retoma o passado e diz que lá atrás nós não tínhamos essa conexão entre os países, essa facilidade de ir e vir, e mesmo assim nós tivemos, né, a gripe espanhola e outras tantas aí que foram devastadoras. Então isso não seria motivo, né, de pensar na desglobalização do mundo, mas sim em, ao invés de fechar fronteiras, que a gente possa cooperar, enxergar
as desigualdades e cooperar para um mundo melhor, né? O que tem a ver isso com o meio ambiente? Bom, da mesma forma como a pandemia, os impactos ambientais que nós estamos vivenciando e poderemos vivenciar a partir de um comportamento mais descontrolado, né, da sociedade, dos consumidores, foi ressaltado pelo presidente do Itaú, na revista Exame. Ele deu uma entrevista esse mês, e falando justamente sobre que tanto o Covid quanto os impactos ambientais, eles não respeitam barreiras nem política. Então, isso reflete na sociedade de um modo geral, né? Então, é um tema muito relevante que vem sendo pauta e vai ser discutido isso na próxima reunião do Fórum Econômico Mundial. Eu deixei o link aí do videozinho, se vocês quiserem ver. Na verdade, eles estão trazendo a discussão de como vai ser o mundo pós-pandemia, não só por causa da pandemia, mas de tudo isso que a gente falou anteriormente, desse caos gerado, dessa desigualdade evidenciada. Então, eles estão propondo um grande reset, né, um grande reinício. E esse grande reinício passa pelo uso das tecnologias do que hoje se fala em indústria 4.0. Nós vamos rapidamente abordar isso para entender e conectar isso com os consumidores e com o comportamento. Tá? Então, o uso da tecnologia, dessas tecnologias da indústria 4.0, vão promover uma economia, ou devem ser gerenciadas para uma nova economia sustentável. Bom, então, indústria 4.0, basicamente, eu vou resumir bem, deixei aqui algumas questões, mas nós estamos falando na quarta revolução industrial, que é uma revolução digital que integra diversas tecnologias. Então, nós viemos lá da máquina a vapor, da eletricidade, da tecnologia da informação, cada qual com seu impacto e as suas rupturas e as suas mudanças, né? E agora a revolução digital é a bola da vez. E isso, essas transformações causadas por essas tecnologias, elas mudam todas as formas de viver, né? O processo produtivo, o consumo, a comunicação, os relacionamentos de trabalho, os relacionamentos na sociedade. Isso vem acontecendo cada vez mais rápido, né? Então, quais são essas tecnologias? São destacadas 9 tecnologias ou 9 pilares tecnológicos, né, dentro dessa revolução da indústria 4.0. Eu vou falar de 4 aqui que a gente já convive com mais frequência no nosso dia a dia, que é o Big Data, né, as análises, né, de dados que proporcionam para a gente tomadas de decisões cada vez mais assertivas. Então, são milhões de informações que são processadas e são utilizadas para algum fim. E quando a gente fala, né, na internet, na nossa relação com a tecnologia, nós estamos trabalhando diretamente com dados, e nós precisamos usar isso a favor do meio ambiente, da sustentabilidade. A realidade aumentada, ela tem uso muito grande na medicina, na educação e no marketing também. A gente não pode negar, né, os benefícios que isso traz. E eu gosto de destacar o lado da possibilidade da gente evitar idas e vindas
comercializações, eu vou dar só um exemplo, né? Lojas de móveis em que você consegue pegar o celular e visualizar o móvel na sua sala antes de comprar, antes de se deslocar até lá, né? A gente faz a escolha pelo aplicativo, a gente compra pelo aplicativo, e isso faz parte desse mundo, né, tecnológico. A manufatura aditiva, ela é representada pela impressão 3D, que parecia muito distante da gente, mas hoje ela foi amplamente discutida, né, como uma das formas de produção em massa dos protetores, né, de máscaras lá para a saúde, né, os protetores de acrílico. Então, na verdade, ela veio para mostrar que consegue produzir em pequenos lotes. Você, na verdade, na indústria, reduz o custo de desenvolvimento de produto e o tempo de desenvolvimento de produto, né? Isso acaba tendo reflexos bastante positivos. E, por último, a nuvem, né? A gente hoje trabalha com praticamente tudo na nuvem. Isso torna desnecessário a gente ter os hardwares para conseguir fazer as coisas funcionarem. E a partir disso, você introduz no mercado uma série de negócios que não teriam condições de adquirir toda essa infraestrutura para poder participar desses mercados. Então, destaquei esses 4 elementos que eu acho que são importantes para mostrar e para conectar o que a gente vem falando. Outro ponto importante é a gente falar de tendências, as tendências socioculturais. As tendências, ao contrário das modas, elas são duradouras, elas são construídas lentamente, elas mudam, né, os nossos valores sociais, elas refletem nossa cultura no contexto em que a gente está inserido, e elas incomodam também, né? E isso precisa ser monitorado. As tendências são fontes de insights para negócios, para as empresas. Então, existem muitas empresas monitorando isso, né? Nós hoje vivemos o que se fala no espírito do tempo, né, do know your rights, né, é o tempo de você, né, da sua relação com seus direitos, o seu protagonismo, né? Só para retomar um pouquinho e fazer o gancho com a nossa discussão de natureza e meio ambiente, esta é uma tendência que vem, né, a preocupação com a natureza, meio ambiente, com a sustentabilidade, né, ela vem desde o início dos anos 2000, cada vez mais forte, uma preocupação com essa sustentabilidade ecológica, né? Na década de 2010 houve uma preocupação, um crescimento da preocupação com a origem de produtos, com a ética do processo produtivo, com respeito à mão de obra, que a gente chama do conceito do fair trade, né? Então, contesta-se o que vem sendo feito. Podemos dizer que há um reforço, né, dessa preocupação sustentável. Nos últimos anos aí, né, da década, o último levantamento do Ipsos, né, na pesquisa deles de tendência, em 2018, eles estavam observando e destacando a, a relevância crescente das marcas que se posicionam frente aos diferentes debates que vêm ocorrendo na sociedade. Então, a sociedade vem trazendo pautas para discussão, essas pautas incluem a inclusão, inclui as desigualdades, né, de todas as formas, inclui o meio ambiente, né, e a sustentabilidade, e as marcas precisam se posicionar para isso. Uma marca que hoje não se posiciona, ela é entendida como um posicionamento.
Então, a vida das marcas não está sendo fácil, mas como era antes, quando ela fazia a propaganda dela e vendia os produtos, né? A necessidade dela agregar este papel social ao seu posicionamento. Por conta disso, né, dessa pressão que está existindo, a gente vê, né, o número crescente de ações nas redes sociais propondo boicote às marcas que não representam as ideias e o posicionamento dos indivíduos, né? Bom, tratado um pouco desses assuntos, agora eu queria falar desse comportamento de compra, né, que eu trouxe aqui para destacar, em que a gente, na verdade, às vezes não percebe que tem, né, esse comportamento, que é o do desperdício dos alimentos. O desperdício dos alimentos, ele ocorre ao longo de toda a cadeia produtiva, mas aqui eu vou destacar ele no varejo e na casa do consumidor, ou seja, onde a gente pode se relacionar. O varejo, na verdade, ele devolve muitos produtos, ele não aceita aqueles produtos que são feios, né, com aparências feias, embalagens danificadas. A embalagem a gente até entende, porque pode ter questões de proteção do produto ali que são colocadas em risco, né? Mas a aparência dos, das frutas e dos legumes traz uma perda muito grande, porque na verdade o varejo não aceita, porque na ponta é o consumidor que não quer comprar, né? Quando a gente rejeita esse tipo de produto, que não é normal, que não é belo, né? Não é a caixinha perfeita, ou que está próximo do vencimento, a gente está causando um desperdício muito grande em toda a cadeia, porque teve, né, custos de energia, desde a agricultura, teve o transporte, processamento, né, todas as etapas passam, né, causam, né, questões ambientais, aí, danos ao meio ambiente em função dos seus processos naturais. Dentro de casa, que a gente tem de problema, né? A gente rejeita os produtos, na verdade não é que a gente rejeita, a gente desperdiça os produtos, muitas vezes por falta de planejamento de compra, né? Da rotina de compra, das compras excessivas, das compras por impulso, né? Do armazenamento errado, a gente esquece que o produto está lá dentro da nossa despensa, e também a nossa cultura de consumo, do excesso de preparação, da fartura, né? E aquela mesa do domingo cheia de coisa para comer, e aí sobra, aí a comida não é mais fresca, né? Ela estraga. Então, uma pesquisa feita pela Embrapa em 2018, junto com a União Europeia, mostrou esses elementos, né? As pessoas preferem comida fresca, então aquele excesso que sobrou da comida do almoço já não é mais uma comida requentada. As pessoas, elas acham que é importante ter despensa cheia em casa, isso traz segurança e, enfim, a fartura eles consideram importante, preparar comida, né? No almoço tem que preparar a janta, porque a comida vai estar fresca, e a compra mensal. Compra mensal a gente pode discutir aí um comportamento que nós trouxemos do período da hiperinflação, em que era necessário fazer uma grande compra, porque senão o salário não bancava, né, a alimentação do mês. Mas isso mudou ao longo do tempo e as pessoas continuam mantendo estes hábitos, né? Então a gente precisa pensar, né, eu trouxe esse problema para a gente começar a pensar que talvez nós mesmos precisamos mudar as nossas formas de consumo, né, de compra, para aceitar esses produtos com aparências incomuns e
comprar de maneira mais racional. Durante a pandemia, nós tivemos, então, uma mudança muito drástica nos nossos hábitos diários. Nós nos deparamos, de repente, com o isolamento, com a quarentena, com os mercados e lojas, né, no geral, né, fechadas, as lojas, os mercados não por serem essenciais, né, serviços essenciais, mas a gente deixa de transitar e começa a ter uma preocupação maior com a alimentação e com a saúde e com a qualidade dos produtos. Então, houve um crescimento muito grande, né, a busca de FLV, as pessoas passaram a cozinhar mais em casa, isso é uma necessidade, mas elas, na verdade, não querem perder, né, a praticidade, e trouxeram outros elementos para tomar decisão. Então, além da saúde, da qualidade, segurança, a origem do local passou a fazer parte do processo de tomar decisão do consumidor. E isso é muito provável que vá ser levado para depois da pandemia, porque, em primeiro momento, né, a preocupação com o local surge das rupturas, né, da interrupção nas cadeias de produção, aí, nas cadeias de suprimento globais, que desabasteceu alguns mercados, então os consumidores passam a perceber a necessidade de ter os produtos próximos a eles, né. Além disso, durante a pandemia, a gente foca, né, além de focar nos produtos locais, numa menor frequência de compra e num valor médio, o ticket médio, né, maior. Então, nós estamos indo menos às compras e comprando mais. Mas essa característica é por medo da contaminação, né? Então, é uma oportunidade para a gente racionalizar melhor as compras, não ter aquele deslocamento, né? Vai 5 vezes na semana no supermercado porque compra um pouquinho por vez. Os restaurantes fecharam e nós passamos a consumir muito delivery. Aqui eu faço um parênteses, né, para a gente destacar o lado negativo do delivery, né, porque aumentou demais o consumo de plástico, né? Os produtos vêm todos separadinhos, embalagens e tal. Isso gerou um lixo muito grande, né? Eu observei em casa no começo da pandemia, e depois a gente passa a regular um pouco mais isso, né? Cozinhando mais em casa. Então, são comportamentos que surgiram, alguns a gente vai ter que equacionar, outros a gente vai manter. A compra pelo sistema de delivery nos supermercados era algo que estava represado, já se discute isso há muito tempo, mas ainda estava longe de acontecer, mas isso passa a acontecer rapidamente com a pandemia. Então, seja compra pelo telefone, WhatsApp, os sites, plataformas de entrega de terceiros, né, que conectam o varejo com o consumidor. Bom, a gente está falando em conexão, está falando em plataformas digitais, a gente está falando do consumidor que agora é digital, por opção ou por imposição. E esse consumidor digital, hoje a gente está na coluna do Marketing 4.0 aqui, que o Kotler, em 2017, escreveu um livro, em conjunto com outros 2 pesquisadores, discutindo essa evolução, né? Então, rapidamente, para a gente entender, a gente sai lá da ideia de marketing centrada no produto para chegar num propósito social, centrada num propósito social. A gente, falando em funções do marketing, lá atrás vendia produtos e hoje a gente está falando em colaboração entre a marca e a sociedade, a gente está falando em cocriação de produtos e serviços, né? E o consumidor que antes buscava atender uma necessidade física, hoje ele está buscando a humanização da marca. Então, a gente já falou um pouquinho disso, né, na questão das tendências, mas é evidente que isso modifica toda a estrutura do pensamento de marketing,
A gente está tratando com um novo consumidor. Esse consumidor, para a gente pontuar, né, ele é socialmente conectado, ele é empoderado, ele tem acesso fácil a tudo. Então, ele deixa de ter a posse de muitas coisas, porque ele acessa, né, pelo aplicativo do celular, que ele pede um carro para se deslocar, ele acessa filmes, música. Então, acaba percebendo que a propriedade, a posse, não é tão importante no mundo de hoje, né? Eu destaco também, né, aquele consumidor que está em transição, está experimentando a compra online e pode gostar e vai, com certeza, manter isso. Eu estou vendo isso em casa com a minha mãe. E economia colaborativa, que possibilita aí o acesso à infraestrutura e conecta negócios e pessoas. Então, são elementos extremamente importantes. Aqui eu trouxe algumas questões, né, alguns movimentos relacionados a isso, né, já que a gente falou em socialmente conectados, nós falamos em comunidades onde, né, os consumidores delimitam as fronteiras dessas comunidades que eles convivem, né? Então, nós temos aí movimentos ligados à redução da produção de lixo, né, ao consumo verde, negócios de consumo local, né, criando comunidades locais. O propósito desse consumo aí de redução do número de peças de roupas, né, o movimento que slow fashion, enfim, eu trouxe algumas comunidades que, se a gente parar para procurar na internet, a gente vai achar com muita facilidade. Isso aqui sinaliza a mudança para aquele perfil de consumidor que nós mostramos nas tendências. Outro exemplo, né, a proliferação de mercados sem embalagens pelo mundo. Começou na Alemanha, lá com o original Overpack. É um lugar onde não tem embalagem, você tem que levar a sua embalagem para tudo, e caso você não tenha embalagem, você pode comprar. Então você pesa a embalagem vazia, depois pesa ela cheia. Isso se replicou em Londres, Lisboa, Paris e está chegando aqui em São Paulo, né? Tem dois negócios aqui que eu identifiquei. Uma é uma rede alemã que comercializa óleos, vinagres, azeites, e outra é uma iniciativa do Pão de Açúcar, um projeto do Pão de Açúcar em uma ou outra loja lá em São Paulo, onde ele está testando, né, essa questão da reutilização, da sustentabilidade de você levar a sua própria embalagem. Alguns hábitos que vieram para ficar. Então, com certeza, né, o comércio eletrônico, ele vai ampliar sua participação nas vendas de varejo, vai se fortalecer o serviço de delivery. Então, além do tradicional delivery, né, então o drive-thru, os lockers, que são como se fossem caixas postais, né, alocadas, essa figura mostra isso, alocadas em pontos estratégicos, onde a entrega é feita lá e você passa por aquele caminho e retira o seu produto. O clique retira é feito na própria loja ou também em pontos estratégicos, como eu vou mostrar no exemplo seguinte. Então, você compra, né, pelo celular e retira. Na verdade, isso tem uma consequência aqui também com a questão de redução das visitas às lojas físicas, né, dos shoppings, porque a gente vai passar a comprar no digital e a retirar nesses locais. Então, as visitas são mais pontuais nesse sentido. Também já começa a existir, né, alguns negócios em que o varejo não tem pessoas, não tem contato humano. Em São Paulo, ali no Itaim, tem uma iniciativa chamada Zait. Você entra, não tem ninguém, você libera a entrada pelo celular, compra, paga pelo QR Code, enfim, você não tem contato com ninguém. E o varejo de vizinhança.
Aqui é o exemplo, né, do Clique e Retira, uma rede paulista aí que instalou containers em locais estratégicos, as pessoas passam ali e retiram, e também instalou unidades dentro de condomínios, então se aproxima do mercado comprador. Isso tem, né, além da conveniência, uma questão de otimizar a logística de entrega, né, porque você leva uma vez só, fica lá e os moradores vão retirar esses produtos lá. Bom, diante de todas essas questões, eu acho que é importante a gente pensar em conectar as tecnologias digitais, o consumo consciente e as marcas. Eu acho que a gente fala um pouquinho de cada um desses pontos, né? Então, uma pesquisa bem fresquinha aí do Instituto Kantar traçou o perfil das marcas em relação a esse tema de sustentabilidade. E aí eles identificaram 3 níveis de atuação das empresas para que elas se conectem, né, ou que os consumidores se sintam conectados a ela, que é o comportamento, as necessidades sociais e as necessidades emocionais. Quando a gente fala em comportamento, a gente está falando do reciclado, né, das embalagens recicladas e reutilizáveis, os ingredientes naturais, né, a energia eficiente. Então, as empresas precisam se atentar a isso. Em termos de necessidades sociais, a valorização do local, do caseiro, do orgânico, né, do bem-estar animal. E, do ponto de vista emocional, a reconexão, o equilíbrio, o compartilhamento, o respeito, o apoio, né? São elementos que a gente veio pontuando ao longo da apresentação, né? Aqui eu trouxe meio que para começar a fechar o assunto. Então, já que a gente está conectando tecnologia, né, com consumo responsável, negócios novos, ou as empresas e as marcas, eu trouxe aqui um exemplo muito legal que tem por objetivo reduzir, né, o desperdício de alimentos, aquelas frutas e vegetais feios, né, que a gente tende a rejeitar no ponto de venda, e por conta disso o supermercado também rejeita. Então, a Fruta Imperfeita é um serviço de assinatura onde você vai comprar esses produtos feios, mas de qualidade equivalente, né? E ainda eles trabalham a questão da sustentabilidade, pedindo que as embalagens dessa caixa seja retornada na próxima compra. Na Itália, nós temos o exemplo aqui do Last Minute Market, que foi uma estrutura criada dentro da Universidade de Bolonha, por meio de uma pesquisa, em que busca prestar serviço. Hoje é um negócio social, e esse negócio presta serviços para empresas que querem dar outro destino para aqueles produtos que seriam descartados. Aqui nós temos uma campanha muito grande realizada na França em 2016, também mostrando, né, esses produtos imperfeitos e valorizando eles dentro das lojas. Isso também aconteceu no Canadá, aconteceu na Austrália, né? Então parece que surgiu uma onda, né, a partir de 2014, uma preocupação em reduzir esse desperdício de alimentos. Recentemente, né, em 2019, saiu uma matéria nos Estados Unidos dizendo que as empresas, elas talvez estejam parando, né, sumiu dos mercados, das grandes redes, essa área de produtos não tão bonitinhos, porque eles alegam que os consumidores não aceitaram isso como eles esperavam que fosse aceitado. Reconectando, então, ali, né, tecnologias, consumo consciente, o local, né, que a gente já falou, novos negócios, eu trouxe essa experiência que eu achei incrível, né? É um site uma venda online, né, de produtos
que, na verdade, eles buscaram um negócio social também, buscaram conectar produtores e compradores, inicialmente em locais informais, em locais que não eram shopping centers, não eram locais de consumo. Depois eles acabaram migrando para um shopping no Rio de Janeiro, e eles organizam anualmente uma feira, onde eles trazem essas feiras que a gente vê normalmente, né? Tem os expositores e tem a praça de alimentação. Mas como não era possível fazer isso em tempos de quarentena, eles fizeram online, né? Então, era possível comprar, né? Os expositores estavam lá, a gente podia comprar online e ao mesmo tempo fazer pedido dos restaurantes que estavam participando dessa feira, né? Dos empreendedores ali, locais. Isso chegava na sua casa enquanto você estava vendo a exposição e comprando os produtos. Então, um uso extremamente positivo da tecnologia. E dois outros exemplos aqui, um em São Carlos e outro em Tupã, né, do uso das redes sociais como canal de venda, né, aproximando o produtor do comprador. Então, eu vejo muito essa possibilidade. Essa mudança do consumidor, essa preocupação mais sustentável dele, um olhar mais local, né, para a produção local, e as facilidades digitais, eu acredito que vão ser muito benéficas. E esse é o momento da gente repensar isso. Por isso que eu trouxe a reflexão no título, né? Deixa eu só apagar aqui, não era para aparecer. Então, para finalizar, eu trouxe essa frase aí do Luiz Felipe Pondé para a gente pensar um pouquinho, né? Na verdade, a gente está sempre em busca da felicidade, né? As nossas conquistas e tudo mais. Mas ele traz um pouquinho a questão da felicidade para a gente precisa estar bem consigo mesmo, né? Para poder ser feliz. Então, essa frase dele eu achei que encaixa muito bem na proposta dessa apresentação. Felicidade não é possível se você não tiver consciência de que tem culpa de muita coisa e de que faz muita coisa errada. Então, na verdade, o nosso consumo pode e provavelmente vem sendo errado em muitos aspectos. E a hora de repensar é agora. Se a gente quiser buscar felicidade, vamos admitir que a gente tem culpa e vamos buscar fazer o certo, né? Ou o correto para a nossa sociedade, para o nosso meio ambiente. Tá bem? Era isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que isso tenha alguma utilidade aí para vocês. Tá? Deixa eu parar aqui a nossa apresentação e encerrar aqui a gravação.